Me diga uma coisa, é possível estabelecer uma relação entre os senhores de engenho, os grandes empresários, os latifundiários, os financistas? Totalmente. Essa relação, inclusive, os historiadores já estabelecem, né, Ju? Nós sabemos o que aconteceu, porque, veja, vamos pensar o seguinte: o que foi a abolição? A abolição ela foi um processo de altíssima complexidade. Por isso que eu tenho uma séria discordância com quem, inclusive com alguns irmãos e irmãs do movimento negro, que muitas vezes querem dizer que a abolição ela foi um processo menos importante, puramente burocrático. Não foi, não. Para a gente chegar naquele patamar, chegar no 13 de maio, chegar na Lei Áurea, né, a Lei Áurea em si, ela talvez ela tenha menos importância do que esse projeto, o processo político que resultou nesse reconhecimento, nessa formalização da liberdade da população negra, do povo negro brasileiro. Mas esse processo político não foi um processo político simples, foi complexo, que envolveu uma série de arranjos, transformações no campo da economia, lutas políticas se desenvolveram pela população negra principalmente, né, e que forçaram o sistema a reconhecer os negros enquanto livres. Sabe que eu tenho um amigo que é historiador, o Júlio Veloso, ele fala o seguinte, né? Ele fala que se a gente fosse fazer um relógio, né, da abolição, na verdade, os abolicionistas, os mais conhecidos, os brancos, eles só entraram aos 45 do segundo tempo, porque essa luta já estava sendo feita muito antes. E tem também a questão da geopolítica, que eu gosto de insistir nisso, Juca. Se a gente não olhar para fora do Brasil, a gente não vai entender como é que o Brasil ele se forma. Então, veja, houve todo um arranjo econômico. A gente tem um período no Brasil que assim foi logo depois da independência, tá? Que começa uma disputa, justamente uma disputa econômica, uma disputa política, para entender qual vai ser o status da escravidão. O que significa modernizar o país, ser um país moderno. Então, muitos defendiam a abolição e outros foram favoráveis à manutenção da escravidão no Brasil. Estas pessoas, que são justamente os valparaibanos, né, e que começaram a dominar o Brasil a partir de 1830, 1831, são chamados de regressistas. Esses senhores, eles depois se tornaram os homens mais ricos do Brasil, principalmente por conta do café, né, da economia cafeeira, e esses sujeitos nós podemos ver que eles depois deixaram os seus herdeiros que depois na República, né, se tornaram grandes empresários, financistas, né? Ou seja, o dinheiro veio de algum lugar, porque o dinheiro veio da escravidão, tá? É importante que se diga isso.